Boa tarde, bem-vindo, familiar consciente. Nós estamos aí começando a nossa live, respondendo aí dúvidas daqueles que são aí os nossos alunos atuais, né, os inscritos no nosso curso Vencendo Alzheimer em Família. E quem está no grupo aí de WhatsApp recebeu lá o convite para participar da live aqui com a gente, tanto pelo YouTube, que eu deixo conectado aqui no computador, quanto pelo Instagram, que é o pessoal que está aqui na minha frente. Então vocês vão me ver aí correndo o olho, né? Instagram, YouTube. Mas a gente consegue aí atender bem a todo mundo dessa forma. Então, pessoal, nós vamos hoje tirar aí as primeiras dúvidas que me foram enviadas sobre o nosso tema aí de estudo, que é Alzheimer e outras demências, né? Essas dúvidas foram enviadas aí por aqueles que estão aí inscritos, né, no nosso curso Vencendo Alzheimer em Família. Um curso que eu criei para vocês que tem um familiar com doença de Alzheimer ou outra demência e sofre aí com muito estresse, cansaço, fadiga, tudo aquilo que a gente sabe que acontece muito quando a gente está cuidando, está na frente aí do cuidado de uma pessoa que está incapacitada, debilitada e que demanda muito cuidado e muita atenção. E esse curso quer te dar conhecimento para que você consiga exercer esse seu trabalho de cuidador de uma forma mais suave, menos estressante, porque a gente sabe que se você sabe com o que você está lidando, é capaz de entender tudo que está acontecendo, isso vai aliviar o seu estresse, isso vai deixar aí você mais consciente daquele problema e por consequência, o caminho se torna aí mais suave. É muito diferente daquela pessoa que está lá com um familiar, né? Seja pai, mãe, tio, avô, avó, com uma doença, não entende nada do que está se passando e sempre está sofrendo, remoendo naquela história de nossa, cada dia é um desespero, um sufoco, né? Se você sabe o que está se passando e como lidar com aquilo, as coisas ficam mais fáceis. Pessoal, então quem está entrando aí, o Instagram é o canal principal, né? Manda para a gente aqui um joinha e convida mais pessoas para virem assistir. Lembrando que essas lives elas ficam salvas, né? Então a gente escolheu esse horário, que é um horário relativamente cedo, de meio da tarde. Infelizmente, nem todo mundo que mandou as perguntas vai poder estar assistindo aí as respostas agora, mas vai poder assistir depois, que ela vai ficar salva tanto no nosso Instagram quanto também aqui no YouTube. E aí eu vou mandar para vocês o link pelo WhatsApp do grupo, tá? Lembrando aí que você que tem um familiar que está sofrendo com isso, certamente conhece alguém que esteja passando pela mesma situação. É muito comum aí que você saiba, conheça uma outra pessoa que está enfrentando esse mesmo problema. Então, eu quero que você convide ela a entrar no nosso grupo, tá? O link de acesso para o grupo, basta você responder depois, no final dessa live, ou então mandar uma mensagem aí no meu particular do WhatsApp, do Instagram, escrito eu quero. Aí eu consigo te mandar o link e você entra aí no nosso grupo do WhatsApp. Então, pessoal, vamos lá. Ó. A gente tem lá na nossa estrutura do curso um módulo inicial que fala até sobre o que está acontecendo no cérebro, né? E eu fiz aqui uma organização das dúvidas, né? Tentando até pegar é, essa como sendo a primeira, né? Então, foi uma pessoa aí que me perguntou: boa tarde, doutor. Já que a gente está começando, eu queria te pedir para explicar o que acontece no cérebro do meu pai que tem Alzheimer. Essa doença ela é de um pedaço só do cérebro ou ela é aí do cérebro todo? Uma dúvida muito interessante, né? Bem elaborada a pergunta, como todas, inclusive, que eu recebi. Que acontece? Vamos lá. A doença de Alzheimer, ela é uma doença que está acometendo
todo o cérebro, né? Mas existe uma prevalência, uma predominância, uma predileção no início da doença pela área da memória. Então, você consegue identificar isso geralmente como sintoma de abertura da doença. Isso mostra que aquele local é o local que está sendo acometido no início do problema. A gente, quando faz a ressonância da cabeça, do cérebro, né, do paciente, a gente, inclusive, busca por uma atrofia, ou seja, atrofia, né, perdendo função, ficando aí mais fraco, o local que é o local responsável pela fixação de memória recente. Então, você vê que lá naquele local está tendo atrofia, isso denota que ali é uma área que está sofrendo mais. Só que, à medida que o tempo passa, a gente vê que funções vão sendo perdidas em outras áreas do cérebro, né? Então, realmente, a doença ela é difusa. Eu não sei se você pensou nessa questão da doença ser só num local, pelo fato da memória ser o sintoma que a perda de memória ser o sintoma que a gente mais comenta, e aí você pensou que a doença está naquele local, ou se, porventura, você viu que existe aí esse local de predileção de atrofia no exame de ressonância, por exemplo, né? Mas a gente usa isso de indício para dar diagnóstico. Então a gente busca realmente aquela atrofia naquele local e, com isso, tenta usar isso como uma peça do diagnóstico. Isso não dá diagnóstico por si só, né? Então, no curso tem lá aula falando sobre achado de imagem, né? No achado de imagem é esses resultados de ressonância no paciente com Alzheimer. E eu comento, inclusive, que tem paciente que tem doença de Alzheimer, a ressonância está 100% normal. Tem paciente que a doença já está até com muito sintoma e tem paciente que tem a doença, a ressonância está normal. Tem paciente que está normal e a ressonância está algo alterada. Então, não dá para falar que o exame alterado é igual a um diagnóstico. Agora, a doença também tem essa outra aula lá falando que está acontecendo no cérebro. Ela é decorrente, a gente sabe, de, pelo menos o que a gente sabe hoje, né, o conhecimento atual, de um acúmulo de uma proteína que o nosso cérebro produz ela naturalmente. Essa proteína resolve juntar, agregar, né, mudar lá o papel, a função dela, acumula no cérebro e isso começa aí a gerar a doença. E isso acontece no cérebro todo, não é só restrito a um local. Inclusive, um exame, que seria aqueles exames que a gente fala confirmatórios aí para a doença, né? Lembrando que tem o exame do líquor, que é o que a gente faz habitualmente, tem os exames de sangue que estão surgindo, né? Então, para frente, eles tomaram que sejam aí exames disponíveis, né? Tanto no nosso país, também financeiramente seja possível uma maior parcela da população pagar, porque o custo hoje é altíssimo. Esses exames são os confirmatórios, existe o exame de imagem, que seria o confirmatório. Vamos pensar nesse exame de imagem como sendo uma ressonância muito melhorada, não é nem uma ressonância, mas é só para ficar ilustrativo, e que ela fosse capaz de mostrar o tanto que existe dessa proteína acumulando no seu cérebro, essa proteína causadora da doença de Alzheimer, né? E aí a gente vê que nesse exame está marcado aí o cérebro todo, né? Então, respondendo aí a essa dúvida, realmente a doença ela é do cérebro todo, ela não é uma doença restrita a um local apenas. Acredito que eu tenha conseguido responder essa dúvida. Deixa eu passar aqui e pegar a próxima. Gente, tem aqui a próxima dúvida, que é uma pessoa que falou: eu vi a minha mãe começar com Alzheimer há 3 anos, junto com a vizinha dela. A minha mãe está muito bem ainda, faz as coisinhas dela dentro de casa, já a vizinha não está bem mesmo. Esses dias fiquei sabendo que ela tem que dar até banho nela já. Será que alguma das duas teve diagnóstico errado, né? Tá. Bem, o que tem aqui, né, é
uma história, né, um retrato de duas situações. As duas pacientes tiveram o diagnóstico da doença de Alzheimer ao mesmo tempo, mas com 3 anos elas se distanciaram muito. Então, uma está de um jeito e a outra está de um jeito aí bem diferente, né? Então, tem até lá no curso uma aula que fala aí sobre a evolução, sintomas que a gente deve ficar de olho. No módulo inteiro, que tem as aulas gravadas aí sobre Alzheimer, a gente fala sobre essa variação aí do curso da doença entre pessoas diferentes, né? Mas vamos entender. A doença, ela é a mesma. Eu não vou te falar que a sua mãe tem Alzheimer, nem que a vizinha tem. A gente está partindo no pressuposto que elas têm, tá? Mas a doença, ela é a mesma. As duas têm, de fato, aí, doença de Alzheimer, tá? Agora, o curso de uma e de outra foi muito diferente. E isso acontece. Só que a gente não vê isso só em doença de Alzheimer. A gente vê isso em qualquer doença, né? A gente vê isso em uma dor de garganta que num paciente dura tantos dias, incomoda pouco, no outro dura tantos dias e ele não consegue nem comer, né? Então, essa variação individual é da pessoa em si. Então, não tem como a gente falar hoje, por exemplo, que começou a doença hoje, daqui tanto tempo vai estar de tal jeito. Isso é impossível, né? A gente sabe o que são aí os desafios, os sintomas esperados ao longo do tempo. A gente consegue se preparar para isso. O objetivo aqui do nosso curso é esse, né? Preparar para isso, para lidar com coisas que vão vir, que não vão mais te surpreender, te deixar aí despreparado nem de mãos atadas. Mas a gente não sabe quando ao certo elas virão. Então tem paciente realmente que a gente vê uma progressão que é lenta. É aquele paciente que ele fica anos e anos e anos até atingir tal nível de incapacidade. Vamos pegar um marco, por exemplo, o andar sozinho, a possibilidade de caminhar, de andar. Tem paciente que a gente vê que em períodos curtos ao ponto de ser 1, 2 anos, estão em cadeira de rodas e não conseguem mais se locomover, né? Tem pacientes que ficam 10 anos com possibilidade de andar e andar bem. Então, é realmente variável esse curso, né? Isso daí não tem como a gente prever. E isso não quer dizer que um diagnóstico esteja certo e que o outro diagnóstico esteja errado. Não é essa a situação. E pessoal do Instagram que está entrando, manda aí joinha aqui para gente, convida alguém para participar. Lembrando aí vocês que não são do grupo Vencendo Alzheimer em Família, a gente tem um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, para entrar, é só mandar aqui no meu direct do Instagram, escrito Eu Quero, que aí você recebe o link para entrar nesse grupo. Vamos aqui para a nossa terceira dúvida, né? Minha mãe já tem Alzheimer, a gente aprendeu na marra a lidar com ela, mas agora a preocupação está sendo meu pai. Ele está muito esquecido. Como que a gente vai saber se ele está indo para o mesmo caminho dela? Tá. Vamos comentar uma coisa aqui, que foi se a gente aprendeu na marra a lidar com ela, né? Esse aprendeu a lidar na marra, pessoal, é o que eu não quero que vocês aprendam, né? Lidar na marra. Eu quero que vocês saibam antes aí como lidar. Então, é isso que eu preciso. Que vocês entendam o que é a doença, que vocês saibam o que está por vir aí, o que pode vir, e que nada disso surpreenda vocês, pegue aí de mãos abanando e gera esse desconforto todo de estresse, de ansiedade, né? Isso é o que eu não quero que aconteça com vocês. Pessoal, e as perguntas que a gente está respondendo são daqueles aí que são inscritos, né? Que fizeram a inscrição no nosso programa de capacitação Vencendo Alzheimer em Família. Então, você que está me ouvindo, mas não fez a pergunta, fica, porque essa dúvida ela vai ser sua em algum momento, tá? Então, vamos lá. Essa dúvida aqui é sobre a questão dos esquecimentos, né? Então, a mãe já tem Alzheimer, eles já devem aí, a pessoa já deve ter visto
como começou, a questão dos esquecimentos lá no início, como se comportou, e aí agora está tendo a preocupação com o pai, que está muito esquecido, né? Primeira coisa, esquecimento é sintoma, esquecimento não é diagnóstico de nada, então não tem como a gente falar, está tendo esquecimento, isso é Alzheimer. Não, tá? O esquecimento ele tem muitas causas e a gente tem que considerar, inclusive, causas reversíveis, tratáveis, que trata, resolve o problema, tá? Essas causas, o abordagem do esquecimento, tem aula sobre isso dentro do nosso curso, tá? Mas o que a gente tem que saber é, tá tendo esquecimento? Busca ajuda, tá? Por quê? Pode não ser Alzheimer, mas se esse esquecimento for uma carência nutricional, por exemplo, uma vitamina, você vai tratar, vai repor, isso vai melhorar. E é o médico que vai te solicitar exames para avaliar isso. Se isso for, por exemplo, um problema de tireoide, um problema hormonal, vai identificar, vai tratar, vai resolver, tá? Então, o principal é, tá tendo esquecimento, é um sintoma, incomoda, tá chamando atenção, seja sua ou do familiar, corre atrás aí de resolver, solucionar isso, tá? Esses esquecimentos, então, se eles são do Alzheimer ou não, se não forem, a gente tem inclusive que pensar no envelhecimento normal, né? O que eu sempre falo é: cabelo fica branco, pele fica enrugada, cérebro vai esquecer, né? Existe aí esse esquecimento dentro de um padrão que é normal para a idade, que simplesmente vai querer dizer que você está envelhecendo, tá? Mas o esquecimento que foge a esse padrão é aquele que ele começa e ele vai progredindo. Eu falo que a cada 3, 6 meses você consegue perceber que esse paciente está esquecendo mais. Esquecer mais quer dizer, ele esquece mais rápido, então em um período de tempo menor, período de tempo mais curto, ele já esquece, ele repete mais vezes, ou seja, a intensidade e a frequência do esquecimento fica muito maior, né? Então é um esquecimento progressivo que vai piorando ao longo do tempo. Esse esquecimento, ele começa a estar presente em vários locais, né? Ele é persistente, ele não é um esquecimento, por exemplo, só para diálogo, aquela pessoa que é desatenta e quando ela está conversando, ela depois pergunta a mesma coisa que já ouviu. Ele começa a ser persistente em vários cenários, né? Então, ele esquece para atividades de casa, para atividades do trabalho, ele esquece para atividades que ele faz até por lazer, né? E o principal, esse esquecimento começa a levar à perda funcional. O paciente dá conta de fazer uma rotina da vida dele, a pessoa dá conta. De repente, ela começa a não dar conta daquilo. Você vê que ela vai cozinhar, tá queimando, tá fazendo 2 vezes a mesma coisa, ou para pela metade, vai fazer outra coisa. Não tá conseguindo lidar com dinheiro, tá perdendo dinheiro, guarda, não sabe aonde, tomou algum golpe que essa pessoa não cairia em golpe financeiro antes. É, a característica principal, é a perda de funcionalidade. Esse esquecimento está comprometendo aí funcionalidade, tornando essa pessoa incapaz de alguma coisa que ela era capaz de fazer antes. Então, essa é aí a característica principal para saber se esse esquecimento ele deve ser aventado como um sintoma para a doença de Alzheimer, né? Mas então, para o seu pai, você vai buscar uma ajuda, avaliar se esse esquecimento, inclusive, não pode ser decorrente de um quadro depressivo, que a gente vê quadros depressivos dando esquecimento. E eu imagino que seu pai aí morando com a esposa, que tem aí a doença de Alzheimer, né? Pode ser que isso gere nele um sofrimento que, se não for objetivamente perguntado, a gente não nem identifica aí o quadro depressivo em si. Então, vamos lá. Ó, nossa próxima dúvida aqui, ela é muito parecida com isso, né? Qual a diferença do esquecimento do idoso para o do Alzheimer? Eu já respondi isso antes, né? Dá para saber quando um virou o outro? Esse ponto aí de virada, né, complementando a resposta anterior falando isso, é o principal, vai ser essa perda de funcionalidade, tá? Então, vocês vão começar a perceber isso. Era um idoso que esquecia. Todo idoso esquece, né? E aí aquela coisa,
esquecia um pouco, mas fazia as coisas todas aí da rotina da vida dele. Agora ele não dá conta de fazer. Aí isso vai chamar atenção. Tem outras características, né? Lembrei aqui, por exemplo, da questão da percepção sobre o problema. Hoje, por exemplo, eu atendi, dei aqui um primeiro diagnóstico de Alzheimer, né? E a gente percebe que a paciente vem na consulta com o filho e com a nora e ela simplesmente não percebe nada daquilo que é problema que está sendo relatado dela, né? Tem essa característica aí dentro desses processos demenciais, que é aquele paciente que ele não percebe que tem alguma coisa errada com ele. Então ele está esquecendo pra caramba, mas ele não se dá conta disso, ele não percebe que isso está acontecendo. Isso é uma pista também aí para fugir do esquecimento do idoso, porque em geral o idoso percebe que está esquecendo e ele inclusive cria estratégias, né? É aquele idoso que tem agenda, que escreve tudo, que tenta se organizar ao máximo para contornar aí essa falha de memória que faz ele esquecer. Meu pai é teimoso demais da conta, ele não quer parar de dirigir, mesmo com o neurologista já tendo falado para ele que ele não pode mais. O que a gente pode fazer? Dar um help. Tá. O pai muito teimoso aí, muito teimoso demais da conta, foi até um assunto que eu gravei um vídeo aqui no Instagram recente para vocês, né? A história do idoso muito teimoso. Uma vez um paciente falou assim, eu perguntei qual a profissão, e ele falou que a profissão era teimoso, né? Porque a gente vê muito essa característica em alguns idosos, ser muito teimoso. Vamos entender, né? Essa história do ser teimoso, isso é interessante do ponto de vista aí médico. Por quê? Quando você tem a sua opinião, você quer aquilo, aquilo está engessado na sua cabeça. Quando você é teimoso, é porque você está contrariando alguma coisa que alguém pediu para fazer ou a opinião de uma outra pessoa sobre aquilo que vocês estão conversando, né? E uma cabeça que funciona muito bem, uma cognição impecável, né? Que não é o caso do idoso demenciado e também não é o caso do idoso que já tem as perdas decorrentes do próprio envelhecimento. É mais difícil para ele flexibilizar, é mais difícil para ele pensar, eu quero assim, mas desse jeito talvez seja melhor, mas estão me pedindo para fazer assim, pensar assim, porque vai ser melhor nessa situação. É mais difícil fazer essas associações, já assim é melhor, assim não é melhor, por que eu faço assim ou dessa forma? É difícil, por razões aí de cognição, razões do próprio cérebro, do envelhecimento. Se tiver um processo neurodegenerativo, pior ainda. Por isso que eles são teimosos, porque é aquilo que está na cabeça, não consigo lá flexibilizar nem raciocinar em cima de uma outra opinião, então é o que eu quero mesmo e pronto. É isso que justifica a grande teimosia aí do idoso, né? Mas a questão aqui, então, foi a direção, né? E essa questão de direção veicular, isso é complicado, pessoal, porque a gente tem que entender que direção veicular é uma coisa que implica na nossa segurança própria, mas implica também na segurança de outra pessoa, né? Então, não só na nossa. E aí, a gente tem inclusive leis que são aí para regir, né? Esse tipo de conduta, direção em algumas doenças. A gente tem uma aula que ela responde essa dúvida, né? Que é a aula que tem o nome aí, Ainda Pode Dirigir? Lá nessa aula é para falar o que a gente tem que observar mais a fundo. Mas, vamos falar assim, o principal. O idoso demenciado, né, que é o nosso aqui público que a gente está discutindo sobre, né? Então, por Alzheimer, ou por outra demência, a gente fala em frontotemporal, corpus de Levy, ele vai dirigir, tem alguém do lado, tá? Você já esteve do lado aí do seu pai dirigindo. E, diante do menor sinal de que não é seguro, tira fora essa direção, tá? Um dos grandes aí, marcadores de vamos parar de dirigir é pistas de que não está sendo seguro dirigir. Então, você vai andar de carro com ele, você vai ver, tá pegando meio fio, arrancou retrovisor, teve risco de atropelamento, ou já atropelou alguém, ou já se envolveu em algum acidente. Ou seja, tem risco de segurança, não dá mais para dirigir, tá?
Essa seria aí a grande pista. Você pode fazer isso até com a ajuda aí de alguém que seja um professor de direção, né? Já havia familiares que falassem que chamou e a pessoa falou realmente tá muito inseguro aí deixar ele dirigir. Mas enfim, aqui nesse caso, o pai aí já teve a orientação, né, de parar de dirigir pelo neurologista dele, né? E ele não quer. E aí o que que você tem que fazer? Criar a estratégia que for para tentar tirar o foco dele no carro, o foco dele na direção. Eu já ouvi casos em que o familiar me contou, doutor, eu esvaziava o pneu do carro todos os dias, e ele ia lá, via o pneu vazio, não saía de casa. E aí um dia ele virou e falou, esse carro tá dando problema, vamos vender o carro. Tá, foi a estratégia que a filha descobriu e viu que deu certo, né? Não que eu esteja mandando ninguém aí esvaziar pneu de ninguém, tá? É, agora, o que eu costumo falar é, leva esse relatório, entrega um relatório e primeira obrigação dele de renovar a carteira, você vai entrar antes, entregar para o médico esse relatório e o médico vai aí bloquear essa carteira, tá? Então é uma coisa que às vezes você consegue até aliviar aí a sua negativa dessa pessoa dirigir, que aí quando for renovar a carteira realmente vai tirar fora. Já teve gente que virou e falou que sumiu com chave do carro e aí esqueceu do carro, parou de dirigir, né? Então, tem aí estratégias diversas. Na nossa aula a gente dá outras também, né? Agora, pessoal, aqui tem um comentário sobre uma grande dor aí dos familiares que convivem com alguém que tem a demência, né? Que é a questão do sono. Não tô mais aguentando noite sem dormir. A gente tinha uma funcionária que dormia com a minha mãe, mas ela pediu demissão. Agora só eu de filha que estou aqui. Fala para os meus irmãos me ajudarem e me fala o que ajuda no sono, tá? Então, irmãos, ajudem aí essa pessoa, tá? Porque realmente isso é um sufoco dependendo da situação aí. E, ó, vamos lá. Então, a questão do sono, né? As alterações do sono, elas são comuns nos quadros demenciais. Quando a gente fala em alteração do sono, na nossa aula sobre alterações de sono, está bem claro que isso pode ser excesso de sono, falta de sono. Excesso de sono é problema, né? Então, uma pessoa que dorme o dia inteiro, que não está fazendo nada, está ficando na cama direto por excesso de sono, isso é também incômodo e problema. Mas a falta de sono, o noites em claro, é aí, sem dúvida, o que mais incomoda todo mundo, todo familiar, né? E às vezes vem com agitação durante a noite, andando muito, o que é um problema, porque se já tiver uma dificuldade aí motora, vai sair andando à noite dentro de casa, tem risco de cair, tem risco de fratura. Então, noite é de fato para dormir, né? E o que que acontece? As alterações de sono, elas vão acontecer e a gente vai ter que tratar. Sempre a primeira linha de tratamento é não medicamentoso. É aquilo de vamos tentar, dentro do possível, não precisar de medicação, tá? E aí são medidas de higiene do sono, que é ficar aí, claro, de que noite é para dormir, dia é para ficar acordado, regularidade de horário de dormir e acordar, evitar a exposição à luz artificial antes de dormir, horas antes. Além disso, não fazer atividades estimulantes, muito menos uso de substâncias estimulantes antes aí de dormir, né? Você tem que ter essa higiene, essa rotina de sono, que isso faz diferença. E falando da parte medicamentosa, né, que é... Então, assim, teve falência na higiene do sono, aí a gente parte para a abordagem medicamentosa. A abordagem medicamentosa para insônia no paciente demenciado por Alzheimer ou outras causas, né, a gente tem várias possibilidades, estratégias, várias medicações. Mas a gente sempre tenta aquilo que é mais simples e, por consequência, mais seguro, né?
Então, tem gente que prefere uma coisa, tem gente que prefere outra. Eu, particularmente, tento antidepressivos que deem sono, tá? A gente tem lá na aula, comento sobre o nome de alguns, né, que são seguros e que eles são bons aí para induzir e manter sono. Existem ainda antipsicóticos, tem umas outras medicações que elas induzem sono, mas que a gente tenta evitar, né? Alguns que têm aquele potencial de tirar do paciente a substância do cérebro que o Alzheimer já está tirando. Então a gente tenta evitar eles, né? Raros casos em que tem que usar, porque nada mais resolveu. Tarjas pretas, a gente também tende a evitar. Então não vai ser, primeira escolha, passar o prazolam, lorazepam, clonazepam, Rivotril, diazepam, bromazepam, nada disso. Mas, claro que dependendo da situação, isso inclusive tem que ser aventado, né? Então, olha, sobre essa dúvida aí, essa necessidade de ajuda para dormir, o que eu te digo? Você precisa de colocar em prática as orientações para a higiene do sono. Você vai achar isso na aula, né? Então, você tem acesso à aula, você mandou a pergunta, você é um assinante aí do nosso curso, e aí você vai lá assistir a aula que você vai achar essa resposta lá, tá? E se de tudo isso não foi suficiente, não deu certo, aí você vai iniciar medicação para ajudar no sono. E essas medicações não faça por conta própria, não pegue com a vizinha o tarja preta que ela toma para dar um comprimido para ver se vai funcionar, tá? Siga aí a orientação do seu neurologista para poder fazer o uso disso com segurança. Aqui, pessoal, a gente tem mais uma dúvida, né? Que foi: mamãe não quer comer nada tem mais de uma semana. Mês passado a gente foi no médico dela e o problema é que ela estava comendo demais. Tô até achando que se eu voltar lá e falar como ela está agora, ele vai duvidar. Tá. Olha, ele não vai duvidar, a primeira coisa, né? Porque ele sabe que isso acontece, né? Essas viradas, elas podem acontecer assim do nada mesmo, né? Então, o paciente está lá comendo normal, de repente ele entra num momento que ele dispara a comer e está comendo tudo que ele vê pela frente, né? Exageradamente ao ponto às vezes de comer e vomitar, de pegar a comida e ficar empurrando com a mão para dentro da boca, né? A coisa pode tomar essa proporção, sim. E aí, passa um tempo, ele entra nesse outro período, que é um período de perda de apetite enorme, né? Isso pode acontecer pelo próprio quadro da doença. Só que aqui, uma coisa interessante no seu relato, né, na sua fala, que eu não sei, é se foi medicado, né? Que eu não sei se às vezes não estava comendo nada, foi medicado para abrir o apetite, e aí isso deu esse revertério todo e passou a comer tudo que veio pela frente, tá? Se foi isso, aí é claro, vai ter que ajustar essa medicação, ou tirar, ou diminuir dose, ou mudar o horário dela. Tudo isso são estratégias possíveis, tá? E a outra coisa, ele não vai duvidar, porque ele sabe que isso acontece, tá? E a pessoa me perguntou: é assim mesmo? Como que a gente faz? Então é isso, ó. Você vai ter que ver se existiu algum início de medicação, se for avaliar aí o benefício dessa medicação, se deve manter ou se deve ter algum ajuste. Como que faz é você comunicar para o médico, tá? E a outra coisa é que a paciente, nesse caso, não quer comer nada, antes que ela estava comendo demais, né? Se fosse o contrário, não estava comendo nada, agora está comendo demais. Ajuste ambiental, ajuste comportamental. Vocês sempre têm que pensar nisso, todos vocês sempre têm que pensar nisso, que é aquela coisa de o paciente está comendo doce demais da conta. Eu não vou deixar um pote de doce disponível para ele, para que ele veja o tempo todo e o tempo todo queira comer, né? Então, sempre controlar aí o ambiente. Se de tudo medicação for necessário, vai ser porque falhou a medidas comportamentais, tá? E ambientais. E essas medidas, por exemplo, em relação ao não comer mais, você vai inclusive dar aí as comidas de preferência para sua mãe, né? Se ela gosta daquilo, então você vai oferecer aquilo para ela. Você não vai ficar brigando com ela para comer o que você quer, né? E vamos aqui ver.
Tem uma pessoa que comentou, adorei a aula que explica o que é demência e o que é Alzheimer. Estou ensinando todo mundo lá em casa. Minhas irmãs falando que eu estou com Alzheimer, peguei da mamãe. Tá, então, ó, vamos lá. Você gostou da aula que explica o que é demência e o que é Alzheimer, né? Realmente, para parar com essa história de fulano tem demência, mas não tem Alzheimer. Fulano tem Alzheimer, mas não tem demência, né? Vamos entender o que é isso. Porque demência é um diagnóstico sindrômico, né? Então, isso não é causa. Você sabe o que está acontecendo com o paciente a partir do momento que você fala que ele está demenciado. A causa é Alzheimer, na grande maioria das vezes, porque é a causa mais comum, tá? Mas tem outras causas, então tem demência frontotemporal, demência por corpos de Levy, demência da doença de Parkinson, demência vascular. E aí, cada uma dessas tem características diferentes e tem aí também tratamentos diferentes, né? Lá no curso eu falo isso, explico e você tem lá o módulo sobre cada uma dessas causas de demência, né, e as características centrais delas. E aí então você falou isso, falou que está ensinando todo mundo lá em casa sobre, que bom. Então ensine aí coisas que são certas para que as pessoas saibam divulgar isso, né? Minhas irmãs ficam falando que eu estou com Alzheimer, e eu não sei se isso é um comentário só para implicar com você. Peguei da mamãe. Se as suas irmãs estão falando isso, então é uma outra grande besteira que você também vai ver lá no curso, que não tem essa possibilidade, né, de peguei o Alzheimer da mamãe. Pegar não pega, né? Se esse não é infeccioso, não tem, você pode ter o contato que você quiser com ela, você pode beijar ela tanto que você quiser, que você não vai pegar isso. Agora, se o pegar aí quiser dizer herdar, né, num sentido mais genético, aí você também vai ver a aula lá que discute muito sobre isso, né? A gente sabe que tem a possibilidade das causas genéticas de Alzheimer. Eu falo muito que a gente se preocupa com elas quando a doença começa muito cedo, né? Então, o paciente desenvolve a demência antes aí dos 60 anos de idade, tem uma história familiar muito grande para aquilo, a gente de fato considera aí causas genéticas para o problema. Isso vai ser muito relevante no futuro próximo, quando a gente tiver aí as medicações que modificam a história da doença, né? Então, você faz o teste genético, sabe que existe aquela predisposição, no primeiro indício de sintomas, você já começaria a usar a medicação para conter, né, a evolução da doença. Então, familiares conscientes, né? A gente conseguiu aí responder essas dúvidas principais. Eu deixei algumas dúvidas sobre agitação e agressividade, né? Agitação e agressividade é um módulo que tem uma aula bem grande aí para vocês no curso. E vai ficar dúvida, mas eu quero que vocês assistam essa aula antes da gente conversar sobre agitação e agressividade, né? Eu quero que hoje, para despertar e até curiosidade, vocês saiam sabendo que agitação e agressividade, na enorme maioria das vezes, é comportamento reativo. Então, é aquilo que o paciente está assim por algum motivo e você tem que descobrir esse motivo. Esse motivo pode ser dor, esse motivo pode ser fome, pode ser sede. É algum incômodo que ele perdeu capacidade de expressar, falar o que ele está sentindo e ele fica agitado e agressivo por conta disso, tá? E aí corre lá no módulo que fala sobre, que eu vou te dar vários exemplos aí, né? Inclusive a história da agitação e agressividade para tomar banho, né? Às vezes tem lá uma articulação super dolorida, comprometida, dói pra caramba e fica agressivo quando vai tomar banho. Claro que eles vão mexer naquela articulação, ele vai sentir dor, ele não sabe falar que aquilo tá doendo, então ele vai ficar agitado e agressivo mesmo. E no módulo eu falo até inclusive de analgesia, né? Então, um paciente que às vezes você dá analgésico para ele antes de um banho, que é alguma coisa que mexe muito, isso evita a agitação e a agressividade. É isso, meus queridos. Então, você aí, familiar consciente, que
Se inscreveu no curso, tem muita aula para você assistir. Eu tenho certeza que com uma semana, que é o período aí que a gente iniciou, você não assistiu, tá? Todas as aulas, é impossível. E a gente vai estar encontrando aqui toda semana. Você que está no Instagram assistindo e quiser entrar aí para o nosso grupo Vencendo Alzheimer em Família, o grupo de WhatsApp, que eu mando o convite dessas lives para você e mando também outros materiais, tem os PDFs que eu já enviei e vários outros que estão ficando prontos aí para enviar para vocês. Se vocês quiserem entrar no grupo, só mandar aqui na mensagem do direct uma mensagem para mim escrito eu quero, tá? Ou responder aí um story escrito eu quero, que você já recebe o link para entrar no nosso grupo. E convida mais alguém a participar também do nosso grupo. Então, pessoal, vamos encerrar aqui hoje e semana que vem estaremos aqui com mais dúvidas para a gente responder. Aguardo vocês. Grande abraço.